Quando você ouve o nome Afeganistão, o que vem à mente? Para muitos, é uma terra sinônimo de conflito, um lugar pintado por manchetes de guerra e instabilidade. É frequentemente chamado de um dos países mais perigosos do mundo. Essa reputação não é sem razão. Décadas de turbulência deixaram cicatrizes profundas em suas cidades e em seu povo. No entanto, para realmente entender um lugar, é preciso ir além das notícias. É preciso andar por suas ruas, respirar seu ar e ouvir as histórias sussurradas em seus mercados antigos. Minha jornada aqui foi uma busca para ver o Afeganistão que existe por trás do véu do medo, para descobrir o espírito duradouro de uma nação que já viu tanto. É um destino complexo, desafiador e profundamente emocionante. A decisão de viajar para o Afeganistão não é tomada levianamente. Requer um planejamento extenso, uma compreensão profunda da situação local e uma consciência constante do seu entorno. Os riscos são reais e sempre presentes. Postos de controle pontilham as estradas, o clima político pode mudar em um instante e a ameaça de violência paira no ar como a poeira das planícies áridas. Cada passo é calculado, mas com essa cautela vem uma oportunidade única, a chance de testemunhar uma realidade que poucos estrangeiros jamais verão. É uma experiência que desfaz preconceitos e força você a confrontar a verdade nua e crua de um país que luta para encontrar seu lugar em um mundo turbulento. Isso não é férias, é uma expedição ao coração da resiliência humana. A primeira impressão de uma cidade como Cabul pode ser avassaladora. A sobrecarga sensorial é imediata e intensa. O som das buzinas dos carros se mistura com os chamados à oração de inúmeros minaretes. O cheiro de especiarias exóticas dos vendedores de comida de rua se mistura com os gases de escape de carros antigos navegando no tráfego caótico. A paisagem visual é um mosaico de contrastes. Edifícios modernos ficam ao lado de estruturas repletas de buracos de bala, um lembrete vívido do passado. Mulheres em hijabs vibrantes ou burcas envolventes se movem pelas multidões, enquanto homens em shalwar kameez tradicionais se reúnem em casas de chá, suas conversas animadas e cheias de vida. É uma cidade que parece tanto antiga quanto urgentemente contemporânea. Um lugar onde a história não está apenas em museus, mas gravada na própria estrutura da existência diária. Navegar neste ambiente é uma lição de humildade e adaptação. Você aprende rapidamente que os planos são meras sugestões, sujeitos a mudanças a qualquer momento devido a preocupações de segurança ou obstáculos imprevistos. A confiança se torna sua moeda mais valiosa, colocada nas mãos de guias e motoristas locais que entendem o intrincado mapa social e político. Eles são sua linha de vida, seus intérpretes não apenas de linguagem, mas de cultura. Eles sabem quais estradas são seguras, quais bairros evitar e como interagir com respeito e sensibilidade. Esta jornada é impossível de fazer sozinho. É um esforço colaborativo, uma dança de cautela e curiosidade, onde cada interação é uma chance de aprender e cada novo dia é um testemunho do pulso frágil, mas persistente do país. Para entender o Afeganistão hoje, você precisa olhar para sua história recente e tumultuada. Por mais de 40 anos, esta nação tem sido um palco de conflitos. Começou com a invasão soviética em 1979, uma guerra brutal de uma década que devastou o campo e deslocou milhões. Este conflito deu origem aos Mujahideen, combatentes da resistência apoiados por potências internacionais. Quando os soviéticos se retiraram, uma devastadora guerra civil eclodiu entre essas mesmas facções, dilacerando cidades como Cabul. Este período de lutas internas e caos criou um vácuo de poder. Foi esse vácuo que permitiu ao Talibã ascender em meados dos anos 90, impondo um regime estrito e opressor que chocou o mundo e isolou ainda mais o país. Os eventos de 11 de setembro de 2001, mais uma vez colocaram o Afeganistão no centro das atenções globais.
Os Estados Unidos e seus aliados lançaram uma invasão para desmantelar a Al-Qaeda e derrubar o regime talibã. Isso marcou o início de outro longo e complexo capítulo de presença militar estrangeira e esforços de construção da nação. Por 2 décadas, um novo governo foi estabelecido e houve avanços significativos em áreas como a educação para meninas e a liberdade de imprensa. No entanto, a insurgência nunca realmente terminou. O conflito continuou, particularmente em áreas rurais, criando um estado persistente de insegurança. O terreno estava sempre mudando, com períodos de relativa calma, pontuados por atos chocantes de violência, deixando a população em um estado constante de incerteza. A retirada das forças internacionais em 2021 foi um momento crucial, levando ao rápido colapso do governo afegão e ao retorno do Talibã ao poder. Essa mudança dramática mergulhou o país em uma nova era de desafios. A comunidade internacional respondeu com sanções, congelando ativos e cortando ajuda, o que desencadeou uma grave crise econômica e humanitária. Para os afegãos comuns, isso significou que suas lutas foram intensificadas. Suas vidas, já definidas por décadas de guerra, agora eram ainda mais sobrecarregadas pela pobreza extrema, escassez de alimentos e incerteza sobre seus direitos e futuros, especialmente para mulheres e meninas cujas liberdades foram drasticamente reduzidas quase da noite para o dia. Esta história não é apenas uma série de datas e eventos, é uma realidade viva para o povo do Afeganistão. Toda família tem uma história de perda. Toda paisagem carrega as cicatrizes da batalha. Tanques antigos enferrujam nos campos. Um monumento estranho e silencioso às guerras passadas. Edifícios nas cidades ainda carregam as marcas de estilhaços e balas. Um lembrete diário da violência que eles suportaram. Esta história molda o presente de maneiras profundas, influenciando a política, as estruturas sociais e a psicologia do povo. Compreender este contexto é crucial, pois explica o cansaço profundo, a natureza cautelosa das pessoas e sua incrível, quase inacreditável, capacidade de sobrevivência contra todas as probabilidades. Apesar da imponente sombra do conflito, a vida no Afeganistão continua com um ritmo próprio. Para a maioria dos afegãos, o dia começa com o chamado à oração antes do amanhecer, um som que ecoa por vales e cidades, unindo os fiéis. As ruas lentamente ganham vida à medida que os lojistas levantam as persianas metálicas de suas barracas. Nos mercados movimentados, ou bazares, o ar se enche de uma sinfonia de sons e cheiros. Comerciantes chamam os clientes, anunciando de tudo, desde pão naan fresco assado em fornos de barro tradicionais, até têxteis coloridos e joias artesanais. O bazar é o coração econômico e social da comunidade. Um lugar onde as pessoas não apenas fazem compras, mas também trocam notícias, compartilham histórias e mantêm o tecido social de sua sociedade. As montanhas são tão centrais para a identidade afegã quanto seus mercados. A majestosa cordilheira Hindu Kush corta o país, seus picos cobertos de neve formando um cenário deslumbrante e formidável para a vida cotidiana. Essas montanhas não são apenas uma característica geográfica, são uma fonte de vida, suas neves derretidas alimentando os rios que irrigam os vales férteis abaixo. Por séculos, elas forneceram refúgio e atuaram como uma fortaleza natural. Dirigindo pelas passagens das montanhas, você vê pequenas aldeias agarradas às encostas, comunidades que viveram em relativo isolamento por gerações. Aqui, a vida é mais simples e mais difícil, ditada pelas estações e tradições antigas que permaneceram inalteradas por séculos. A conexão com a terra é profunda e espiritual. Nas cidades e aldeias, a mesquita é o centro da vida comunitária. É mais do que apenas um local de culto. É um local de encontro para eventos sociais.
uma escola para crianças e um santuário para contemplação tranquila. A Mesquita Azul, em Mazar-e-Sharif, com sua intricada azulejaria deslumbrante, é uma obra-prima da arquitetura islâmica e um importante local de peregrinação. Mesmo em mesquitas menores e mais humildes, você pode testemunhar a profunda fé que sustenta muitos afegãos em suas dificuldades. As 5 orações diárias fornecem uma estrutura para o dia, um momento de paz e reflexão em meio ao caos. Essa devoção espiritual é uma força poderosa e unificadora em um país frequentemente dividido por linhas étnicas e políticas. O lar é um santuário privado, um espaço onde a famosa hospitalidade afegã realmente brilha. A família é a pedra angular da sociedade, e lares grandes e multigeneracionais são comuns. A vida gira em torno da unidade familiar, que fornece apoio, identidade e segurança. Os hóspedes são tratados com imensa honra e generosidade, mesmo por aqueles que têm muito pouco a compartilhar. Você será convidado para o chá, receberá a melhor comida que a família tem e será coberto de gentileza. É dentro dessas paredes privadas, longe da turbulência do mundo exterior, que você vê o verdadeiro coração do povo afegão, sua calorosidade, sua dignidade e seu compromisso inabalável com os laços sagrados da família e da comunidade. A cultura do Afeganistão é rica e diversa, tecida a partir dos fios de inúmeros grupos étnicos, incluindo pashtuns, tajiques, hazaras e uzbeques. Essa diversidade se reflete na arte, música e tradições do país. A poesia, em particular, ocupa um lugar especial no coração afegão, com figuras como Rumi, um poeta do século XIII nascido na região, ainda reverenciado hoje. A comida é uma deliciosa descoberta, uma saborosa mistura de influências da Ásia Central, Sul da Ásia e Oriente Médio. Pratos como o Kabuli Pulao, um pilaf de arroz perfumado com cordeiro, cenoura e passas, são um tesouro nacional. Compartilhar uma refeição é um ritual social muito apreciado, um ato de comunhão que transcende barreiras e promove a conexão. É uma forma de celebrar a vida, mesmo quando a própria vida é frágil. Claro, não se pode ignorar os perigos que são uma parte inegável da experiência afegã. Para um visitante, a vigilância constante é uma necessidade. A situação de segurança pode ser volátil e imprevisível, com riscos que vão de sequestros a ataques a locais públicos. Viajar entre cidades geralmente requer planejamento cuidadoso e, em alguns casos, escoltas de segurança. Para o povo afegão, esses perigos não são uma consideração temporária, mas uma característica permanente de sua existência. Eles desenvolveram um sexto sentido para o risco, uma compreensão intuitiva de como navegar em seu ambiente perigoso. Eles vivem com um nível de estresse e incerteza que é difícil para um estranho compreender totalmente, mas o fazem com notável fortaleza e uma aceitação pragmática de sua realidade. Essa exposição constante às dificuldades cultivou uma resiliência extraordinária no povo afegão. Eles aprenderam a encontrar alegria em pequenos momentos, uma risada compartilhada com um amigo, uma colheita bem-sucedida, um casamento em família. Eles possuem uma força de espírito que é tanto humilhante quanto inspiradora. Você a vê nos olhos do senhor idoso que testemunhou várias guerras, mas ainda o cumprimenta com um sorriso gentil. Você a ouve na risada de crianças jogando futebol em um campo empoeirado. Sua inocência é uma flor desafiadora em uma paisagem dura. Isso não é uma resignação ao destino, mas uma escolha consciente de abraçar a vida e a esperança, mesmo quando cercados pelo desespero. É um testemunho poderoso da capacidade humana de suportar. Em última análise, uma jornada pelo Afeganistão revela uma verdade profunda. Por trás das manchetes de guerra e perigo, existe uma nação de incrível beleza e profunda humanidade. É um país de montanhas majestosas e cidades antigas, de culturas vibrantes e tradições enraizadas.
mas seu maior tesouro é seu povo. Eles são sobreviventes, definidos não pelos conflitos que dilaceraram seu país, mas por sua hospitalidade inabalável, sua profunda fé e sua esperança resiliente por um futuro pacífico. Visitar o Afeganistão é ser lembrado de que, mesmo nos cantos mais fragmentados do nosso mundo, os laços de bondade humana persistem, uma luz silenciosa mas poderosa na escuridão.